Nós temos que ter muita atenção quando Jesus nos avisa a respeito dos falsos profetas, dos falsos pregadores, daqueles que fundam falsas igrejas e reúnem e unem até mesmo falsos crentes e pessoas não convertidas. Nós vamos perceber em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, Jesus fala com respeito à porta estreita e o caminho estreito e também a porta larga e o caminho largo. Após falar sobre isto, ele dá o aviso sobre os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos mestres, falsos ensinadores, porque estes vão mostrar um caminho largo para a igreja, um caminho fácil, até mesmo divertido. Precisamos então ler com atenção o que Jesus revela. Versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, prestamos atenção em duas coisas. Primeiro, não é fácil reconhecer um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre. Por que não é fácil? Porque ele está disfarçado de ovelha. Disfarçado em ovelha. Portanto, a aparência que ele tem é de uma ovelha. Ele sabe pregar. Ele sabe falar. Ele ensina muito bem, aparentemente. Ele pode ter os versículos da Bíblia na ponta da língua. Tem toda a astúcia para parecer uma ovelha. Mas Jesus diz que por dentro são lobos roubadores. Por que Jesus chama de lobo ladrão? Roubador. Porque ele rouba a verdade, o caminho estreito, a porta estreita. Ele rouba os crentes de entrar no reino do céu. Lembre-se, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é com respeito ao reino do céu. Esses lobos vestidos de ovelhas ou disfarçados, eles conseguem roubar os crentes do verdadeiro pastor e guia que é Jesus, do reino de Deus por meio do Espírito Santo. Assim as ovelhas não podem ser guiadas e nem aprendem a ser guiadas pelo Espírito Santo. Acabam sendo dominadas completamente por esses lobos vestidos ou disfarçados de ovelhas. Prestem muita atenção, porque são disfarçados de ovelhas. Aparentemente são crentes muito fortes, muito sábios, crentes cheios de poder de Deus. Mas Jesus nos ensinou a reconhecê-los. Como sabermos que eles são falsos? Jesus disse que é pelos seus frutos. Portanto, vamos aprender e compreender agora quais são os sinais de lobos vestidos ou disfarçados de ovelhas. Que frutos são estes com os quais nós podemos reconhecer estes mascarados de ovelhas? Estes homens mascarados porque não conhecem e nunca foram ensinados pelo Espírito Santo. Nunca receberam um chamado diretamente de Deus. Na verdade, entraram num trabalho como estranhos.
E como Jesus diz em João 10, como mercenários, não como pastores verdadeiros. Então, entre os frutos, nós temos, aplicam a própria palavra na igreja, ao invés de ensinar os crentes a aplicar a palavra de Cristo. Notem que aqui mesmo no capítulo 7, Jesus ensina que o que edifica sua casa sobre a rocha é o que ouve a palavra dele e pratica. Os falsos pastores ou falsos mestres ou lobos vestidos de ovelhas, eles leem a palavra e pregam a palavra de Jesus. Mas na hora de aplicar na igreja, eles aplicam os seus próprios pensamentos, suas próprias instruções e invenções para juntar o máximo possível de almas, o máximo possível de pessoas, porque eles são negociantes do evangelho e querem ajuntar as pessoas de todas as formas. Portanto, o primeiro fruto é aplicar na igreja a própria mente deles, suas próprias iniciativas, os seus próprios programas para a igreja. Faz da igreja um clube ou um lugar de entretenimento. Portanto, ir à igreja torna-se muito agradável para a carne, o contrário do caminho estreito e da porta estreita, que é desagradável para a carne, porque tem que tomar a cruz e negar a si mesmo. A segunda coisa que nos faz perceber que são falsos e que é um fruto muito comum é que preocupam-se muito com a aparência ou o lugar de reunir-se. Vamos recordar que o nosso mestre, o Criador do céu e da terra, nasceu em uma manjedoura. Portanto, a simplicidade é um princípio do Senhor Jesus Cristo. Já os falsos mestres se importam muito com o local da reunião, porque anda por vista e sabe que as pessoas gostam de conforto visual, de conforto físico. E assim são capazes de usar até mesmo jogo de luzes e transformar o local de reunião num palco para a apresentação da carne. A terceira coisa, que é como o fruto, que nós podemos reconhecer, porque fruto é o que a pessoa produz, como falso profeta, ou falso pastor, ou falso mestre, é que transforma a igreja num produto, com propaganda e tudo. É num produto que as pessoas precisam de consumir. Portanto, a pessoa se filia à igreja ou a esses movimentos e passam a consumir muitas coisas que são inventadas por esses mestres. Nada tem a ver com porta estreita, nada tem a ver com caminho estreito, mas tudo é feito para agradar o homem, para agradar a carne. Fazem a propaganda segundo o homem. E assim, as pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem o Espírito Santo, que não compreenderam o Evangelho. O Evangelho, ele passa da manjedoura para o Gólgota, o lugar de sacrifício. O verdadeiro Evangelho é Cristo crucificado. É crente crucificado com Cristo e ressuscitado com Cristo. Portanto, cuidado. Portanto, abra os olhos do vosso entendimento. Tenha coragem. Leia a Bíblia. Vem às Escrituras. Vai ao Espírito Santo. Peça a Ele discernimento, porque você pode estar sendo vítima de um falso profeta. Você pode não estar naquilo que você pensa que está. Bendito seja Jesus que nos avisou de tudo. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém.